salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início ao Evangelho, já faz aqueles procedimentos do YouTube que você já conhece, mas tem que relembrar porque vocês não fazem. Então já se inscreva no canal. Se você já se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa. Da mesma forma também tem um sinalzinho positivo aí perto do botão de inscrição. É o like, importantíssimo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e possa distribuir o vídeo para o maior número de pessoas. Também tem o compartilhamento. Você compartilhando, você consegue levar o vídeo mais longe. Talvez vai atingir pessoas que estão perdidas, estão precisando ouvir uma palavra e acabam se encontrando. De uma forma indireta, você começa a ajudar alguém. Tem um sininho aí, mete o dedo nesse sininho aí que você vai ser notificado de toda movimentação nesse canal. E comente, tem um espaço aí abaixo. Utilize da forma que você quiser. É o espaço de comunicação entre nós e vocês. Perguntas, sugestões, críticas, receita de bolo, sei lá, importa que é engajamento. Então utilize aí esse espaço aí da forma que você quiser, tá? Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua residência ou na casa de alguma pessoa em especial, né? Separa antes de iniciar o seu copo, a sua garrafinha com água, para que ao final do Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali o que você está precisando para o momento. Lembrando que, dependendo da quantidade de pessoas aí que convivem com você, é interessante colocar um copo, uma garrafinha para cada um, porque aí é direcionado, né, nessas águas em específico o que cada um está necessitando no momento, tá bom? E se você está sentindo também que precisa enviar orações, que alguém está precisando de boas vibrações e tocou aí no seu coração, você pode fazer isso. Pegue aí o seu caderninho, o seu bloco de anotações, onde você preferir, e coloque o nome desta pessoa, o nome completo, tá? Lembrando que se ela estiver encarnada, junto do nome você vai colocar um endereço, e se ela estiver hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital. Agora, se essa pessoa já estiver desencarnado, você coloca junto do nome a data do desencarne, tá bom? E lembrando que é importante a gente ter fé para que as nossas orações cheguem aos seus destinos. Lembrando que essa coisa de colocar um nome no papel não foi invenção nossa, tá? A espiritualidade nos orientou a repassar para vocês, ok? Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. Então vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre te acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje foi psicografada por Chico Xavier e quem enviou foi seu mentor Emmanuel. Lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. E aprendamos, sobretudo, a sentir com amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção
das Trevas. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico. Leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 3. Nós vamos ler os itens do 3 até o 5. Lembrando que a gente faz um resumo para a leitura não ficar muito extensa, tá bom? Quando tiver uma oportunidade, leia, faça a leitura, né, por inteiro, tá bom? E o título é Diferentes Categorias de Mundos Habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem o grau máximo de adiantamento no mundo em que vivem, passam para um outro mais avançado, e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Pessoal, esse tema é um tema muito amplo, muito complexo. No Evangelho tem esse prefácio aí, se eu posso assim dizer, depois ele é subdividido em explicando cada mundo. Não vamos entrar numa coisa muito técnica, porque o intuito desse canal é atingir todos os níveis de pessoa, quem está começando agora no Espiritismo, quem está já incluso aí já há um tempo, tá? Por isso é interessante o estudo. Tema muito bom porque por conta da nossa pequenez evolutiva e entendimento, a gente acha que somos a última bolacha do pacote do universo. E não é bem assim. Jesus já deixou claro: existem muitas moradas na casa do meu Pai. Essa casa do Pai, o que seria? O universo. E a morada, os diversos mundos, o qual não conhecemos nem, sei lá, o quanto não conhecemos. E eu queria começar o tema com uma pergunta do Livro dos Espíritos. Você, quem não conhece, muito bom o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas. Todas as suas dúvidas você vai encontrar lá. Então, é gratuito para você baixar aí na internet, ou você quer comprar, chama Livro dos Espíritos, tá? E eu quero começar o tema hoje com a pergunta número 55 do Livro dos Espíritos. E lá Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a espiritualidade responde: a resposta sim, é que o homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então isso aí é um tapa na nossa cara. Nós achando que somos pica e não somos nada. Nós estamos ali na rabeta do grau evolutivo, né? Tem mundos superiores e mundos inferiores. E como que o espírito se liga a esse mundo? Por conta da sua afinidade. Há espíritos aí menos evoluídos que têm maior afinidade ainda para o mal, e outros que já estão mais evoluídos, que estão com afinidade já para o bem. E aí Kardec fez o quê? Kardec resolveu subdividir esses mundos. Acredita-se que existe uma subdivisão da divisão de Kardec, mas Kardec ainda, por conta do nosso grau evolutivo, achou melhor fazer essas divisões pequenas, para também, da mesma forma que eu falei, de não entrar muito a fundo e confundir nossa cabeça, ele dividiu em mundos. O primeiro, mundos primitivos, onde a moralidade quase não tem. Ali o ser está preocupado em comer e reproduzir. Se analisarmos bem nesse mundo que estamos, muitos ainda estão nessa pegada aí, só quer saber de comer e reproduzir, né? Mas é um mundo que
o mal, não digo o mal, porque talvez ali eles não tenham nem noção do que fazem, do que sejam o mal. Eles matam para se defender, matam para comer. Mas acho que é instinto de sobrevivência. É mais por instinto. Então, é um mundo primitivo. O planeta Terra foi esse mundo primitivo. E aí vocês me perguntam, quando que deixou de ser um mundo primitivo? Quando Jesus veio cá. Quando Jesus esteve no planeta Terra, o planeta Terra deixou de ser primitivo e passou para qual mundo? Provas e expiações, o qual estamos agora. Nós estamos no 2º grau. E aí mostra a nossa pequenez evolutiva. Estamos só no 2º grau. Se compararmos as séries escolares, como já li no livro, estamos no 1º, 2º ano aí do ensino fundamental. Né? Um mundo ainda que o mal ainda predomina, com algumas situações onde o bem quer aparecer. Já foi pior. Logo que Jesus esteve aqui, o planeta Terra já era mais tendencioso ainda para o mal. Mas aí, conforme os espíritos que aqui foram encarnando, foram evoluindo, ele foi melhorando. Mas ainda não tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom, mas tá ruim. Né? É um planeta ainda onde o espírito que vem para cá sofre muito. Provas, expiações, momentos de felicidade quase não tem. Porque ele precisa disso para evoluir. Ele precisa tomar na cabeça. Ele precisa apanhar. Ele precisa sofrer para poder galgar degraus aí no seu grau evolutivo. E o planeta Terra está deixando de ser esse planeta de provas e expiações, saindo aí do 2º grau de mundo, que o próximo mundo de regeneração. Sabe, igual quando você pega uma doença aí, você fica doente, e aí depois que você se trata dessa doença aí, você começa a melhorar e você precisa se recuperar? É um mundo de recuperação. O planeta de regeneração é um mundo onde a gente vai ficar tranquilinho. As expiações já não tem mais. As expiações, os problemas que vocês tinham que resolver de vidas passadas ficou de provas e expiações. Então não vai vir mais expiações para a regeneração. Provas, algumas vão ter ainda, mas são mais espaçadas para dar para você resolver. Tive um probleminha, resolveu, agora vou ter a calmaria. Aí lá na frente mais uma provinha e assim por diante. Então é um planeta para você se preparar, onde o bem começa a prevalecer. Tem mal? Tem, mas o bem prevalece para poder te preparar para o 4º mundo, que é o mundo ditoso ou feliz. Nesse mundo aí, tem o mal? Tem. Não como nós conhecemos, mas ainda tem. E é um mundo onde, sabe quando você é colocado nesse mundo para preparar você para o último mundo, que é o mundo celestial. Porque quando coloca você vê no mundo de regeneração, você ainda não é um espírito evoluído, mas te inseriu nesse mundo de feliz, onde a maioria dos espíritos que estão lá são evoluídos, você começa a se equiparar a esses espíritos. Então, o intuito da espiritualidade de te colocar nesse mundo feliz e ditoso é para você já te preparar e te adaptar a ser um espírito puro, o qual chegará ao último mundo, celeste ou divino, que aí é os Cristos, que é os espíritos que não precisam mais evoluir, já chegaram no teto. A gente vai chegar lá? Deus quiser. Quando? Ninguém sabe. Vai demorar? Muito. Depende de quem? De você. E aí você acha que cheguei nesse mundo, agora eu vou ficar sombra e água fresca. Não. Aí que você vai trabalhar. Aí você vai ser um mentor
aí você vai ser um colaborador, você vai ser um governador, igual Cristo. Cristo é o governador da Terra. Tem um monte de orbe aí no plano, no universo. E você vai lá tomar conta de um planeta, ser mentor aí de uma determinada, vamos dizer assim, território. Então, quando chegar nesse plano celeste, você não acha que você vai ficar de boa. Você vai trabalhar e muito, tá? Já vai falar. Tá cheio das palavras bonitas hoje, né? Algumas eu tô aqui tentando saber quais são os significados, mas vamos lá. Falando dos vários mundos, né? Os diferentes mundos habitáveis. Pra gente, enquanto encarnado aqui na Terra, pelo menos eu me ponho neste lugar, ainda é um pouco difícil a gente imaginar, né, outros mundos habitáveis. Quando você pensa assim, em outros mundos habitáveis, você pensa lá em Marte, né, nos marcianos, você pensa em ET, né, os ETs, pelo menos é o que a gente imagina. Porque a gente ainda é muito apegado à matéria, a gente ainda precisa ver para crer. Eu não consigo crer, de repente, naquilo que não é palpável, naquilo que eu não posso pegar, levantar, mexer, né? E é o nosso instinto, porque a gente ainda não está evoluído ao ponto da gente conseguir imaginar que existe um mundo muito mais evoluído que esse, com muito mais, digamos assim, tecnologia, né? Evoluída que a nossa, pelas nossas questões mesmo. Então eu me ponho nesse lugar. Para mim é muito difícil ainda imaginar, falar que daqui a alguns anos a gente vai conseguir, né, conversar com os espíritos, como se fosse, como que é? WhatsApp. Vídeo chamada. É complicado pra gente ainda imaginar. Porém, todavia, entretanto, se a gente não começar a imaginar, a gente não consegue entender que existem espíritos em todos os graus de evolução. E que, de acordo com a sua evolução, como o Renato disse, cada um habita o mundo de acordo com as suas tendências, com as suas evoluções, com a frequência em que você está. Então, aquele espírito ainda muito primitivo, muito apegado à matéria, eles vão estar presos em mundos bem mais inferiores. E quanto mais a gente vai trabalhando esse nosso lado de desapego, de evoluir enquanto espírito, moralmente e espiritualmente, a gente vai entendendo que a cada encarnação a gente pode estar encarnado em um mundo um pouquinho melhor do que este aqui, né? Algumas situações aqui são boas? São, mas a gente ainda tem muitas situações ruins, a gente ainda passa por muitos problemas que fazem parte da nossa jornada aqui enquanto espíritos para que possamos evoluir, mas que conforme a gente vai evoluindo, essas dores, todo esse sofrimento, eles vão ficando aqui, e a gente vai passando, como o Renato disse, de ano a ano aí, e evoluindo até, quem sabe, se Deus quiser, a gente chegar lá em espíritos mais puros, né, e ocupar o grau mais elevado. Mas para isso a gente precisa trabalhar o quê? Fazendo a nossa reforma íntima, porque a gente só vai conseguir deixar essas coisas primitivas que ainda estão, né, no nosso ser, trabalhando a nossa evolução moral e nossa evolução espiritual. E a partir do momento que eu vou evoluindo, eu vou conseguindo encarnar em mundos melhores. Posso não querer evoluir? Pode. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Você pode fazer as suas escolhas. Só que de acordo com essas escolhas, a gente tem que estar ciente que vão vir consequências. E que a gente pode não mais, né, encarnar num mundo tão legalzinho, igual o nosso planeta Terra, mas que a gente pode voltar para mundos não tão legais assim. Porque, como ela diz, há várias moradas na casa de meu pai. Então, na próxima encarnação, a gente pode não encarnar aqui, para você que acredita aí em reencarnação. Porque aqui está deixando de ser um planeta de provas e expiações e passando para a regeneração. E só vai encarnar no mundo de regeneração quem estiver de acordo, né? Quem estiver na mesma frequência deste mundo. Então, o conselho que a gente dá para vocês, conselho para nós mesmos, né? É que evolua. Trabalhe aí a sua reforma íntima, trabalhe a sua evolução para que você não vá para mundos um pouquinho piores do que esse daqui. Porque esse aqui já tá difícil. Aqui você já tem que trabalhar para sobreviver.
né? Quase não sobra dinheiro no final do mês. Imagina em outros aí que os instintos não estão tão adequados assim. Então a gente tem que pensar para que mundo que a gente quer partir para quando a gente deixar esse daqui, esse mundo de matéria, né, física que a gente está acostumado. E começar a ler, estudar mesmo, para a gente poder perceber que existem mundos além desses, coisas além da matéria que a gente pode apalpar, né? E seguir a nossa caminhada aí para mundos melhores do que este daqui, que ainda existe muita maldade, né? Só para sua ciência, ET existe. Só que ET foi um nome que nós, seres humanos, demos. Na verdade, são espíritos. Todos os mundos têm mundo vegetal, animal e seres espirituais. Talvez não igual imaginamos, mas sempre com a silhueta humana. Talvez não sejam iguais ao que a gente vê aqui, mas tem tronco, cabeça, mão. Então os ETs existem. São apenas espíritos que estão encarnados aí e que, segundo a espiritualidade, com mais frequências eles estão para entrar em comunicação com este plano aqui para poder ajudar, tá? O mundo ele só vai evoluir de acordo com os espíritos que nele estão. Se os espíritos evoluir, o mundo evolui também, porque não tem como o mundo evoluir e os espíritos estacionar. Aí o negócio não anda, né? E como a Vânia falou, então se coce, porque está deixando de ser de provas e expiações, tá? Se você tem débitos aí de outras vidas, corre. Ah, mas eu não sei. Beleza, você não sabe, você não lembra, mas elas estão aparecendo a todos os momentos na sua vida. Basta você abrir os olhos e se permitir tentar resolver, para que hora que chegarem, bater o martelo, falou, o planeta Terra agora é de regeneração. Quem não estiver apto, saudações, tchau. Você vai para um mundo primitivo. Não que se você vai retroagir, você vai continuar estacionado, mas vai ser inserido no mundo primitivo. Lá você vai ser o pica? Você vai ser o pica, porque você está um pouquinho mais evoluído. Mas aí lá o sofrimento ainda impera. E aí você vai falar assim, putz, eu estava de boa e não sabia. E podia estar melhor ainda e não fiz nada para poder melhorar. Então, se preocupe, não tente levar essa vida em banho-maria, porque lá na frente toda ação tem uma reação. A ideia é igual chegar a Cristo, chegar a um espírito puro, poder coabitar igual a Deus. Deus vai determinar que você faça aquilo, você faça aquilo outro, porque você já está apto, você já está num grau aí que não tem mais para onde crescer. Então a nossa meta é isso. Ah, mas está muito longe, vou desistir? Não. Aí que você tem que se policiar, ser determinante e dar um passinho de cada vez. A melhora é sempre contínua e sempre almejar o próximo mundo. Regeneração, agora eu quero o mundo feliz. Agora eu quero celestial e ficar de boa, tá certo? Como eu falei, não adianta a gente trazer informações técnicas, porque acaba dificultando, acaba complicando a cabeça de vocês. A ideia desse tema é abrir a visão sobre esses 5 mundos, que tem mundo inferior, superior, tem os intermediários também, né? A gente começa na caverna, aí daqui a pouco tem a oca, daqui a pouco tem a casinha de pau a pique, daqui a pouco você vai para uma casinha de alvenaria, daqui a pouco você vai para uma mansão. Mas aí você tem que trabalhar, nada vai vir de graça, tá bom? Estude, que essa parte do evangelho ela é mais técnica,
tá? Não é tão entendimento igual algumas. Algumas é difícil, a gente estuda, a gente lê hoje, tem um entendimento, vai ler daqui um mês, é outro entendimento. Já essa parte do capítulo 3, ele é uma coisa mais técnica, então é mais matemática, vamos dizer assim, né? Mais lógico, então basta você estudar, tá certo? Mais alguma coisa? A chave para o sucesso é melhore-se enquanto pessoa, enquanto espírito encarnado aqui, que aí você vai se dar bem. Segue nessa pegada aí de, né, da sua reforma íntima que vai dar certo. E busque o próximo mundo, né? Que você vai ficar mais de boa. Apesar que tem pessoas aqui que acham que já tá na geração, que não faz nada, né? Que fica de boa o dia inteiro, mas só tá se enganando. É isso. Para concluir o nosso tema, tem a mensagem do Espírito Roberto. Vamos ver o que ele tem a nos dizer e contribuir com o tema. Mensagem do Espírito Roberto. A Terra não é o único planeta habitado. Há diversos mundos que estão em condições diferentes um dos outros. Isso se dá pelo grau de adiantamento e inferioridade daqueles que coabitam. Assim como a evolução do espírito, os mundos também podem progredir, sendo que os espíritos que estão nesses mundos não estão ligados a ele definitivamente. E quando o mundo evolui, os espíritos que não acompanham esta evolução são encaminhados para outros mundos, esses assim inferiores. Este exílio não retrata uma condenação divina ou um retrocesso na sua evolução espiritual, mas é uma oportunidade que Deus oferece aos seus filhos nesse sistema. Sendo assim, independentemente de qual mundo você está, busque Jesus, nosso guia e caminho, para seguirmos mais tranquilos e seguros na conquista de um mundo melhor. Só um adendo que a mensagem do Espírito Roberto me fez lembrar aqui. Não é porque você está evoluído e está num mundo superior aí que você não pode vir encarnar num mundo inferior. Acontece às vezes para quê? Para que aqueles que estão no mundo inferior possam ser ajudados por você. A espiritualidade aí, na sua imensa sabedoria, Deus vê a oportunidade e fala assim, vai lá para aquele mundo lá, dá um auxílio para aqueles não cegos lá, que eles estão se perdendo, e ajuda eles lá, porque senão não vão andar para frente, tá bom? É isso. Então vamos entrar na oração final. Vocês aí colocam seus pensamentos, as suas afinidades naquilo que lhe é mais conveniente. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que esteve aqui por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos, ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente, e a espiritualidade que esteja presente aí perto de vocês, que possa fluidificar nossas águas, para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui. Você que não deixou o like, aproveite agora, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, redes sociais, WhatsApp, todo lugar. Nos visite na nossa rede social, Facebook, Instagram e TikTok. Estamos em todas elas. Conteúdo diário sobre espiritismo e motivação e puxão de orelha e assim por diante. Um sininho, mete o dedo e comente. Utilize esse espaço aí. Ficou com dúvida? Aproveite, escreva lá. Se a gente não souber,
vamos procurar os universitários, mas vai ter uma resposta, tá bom? Fica assim, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada com amor, alegria, fé e gratidão. Não esqueça, a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira às 9 horas da manhã, tá? Um grande abraço, um grande beijo e tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.